Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa coletiva tão especial. Eu sou o Matheus, estudante do primeiro período de jornalismo da Universidade Positivo, e é uma honra fazer parte desse momento tão de troca e aprendizado. E eu sou a Mainara, também sou estudante do primeiro período de jornalismo aqui da UP. E junto com o Matheus eu vou apresentar a coletiva de imprensa hoje com a nossa querida convidada Aline Reis, que além de ser jornalista, é redatora, pesquisadora, autora e é atual presidente do Sindicato de Jornalismo de Jornalistas Profissionais Paranaenses. É uma honra te ter aqui. Obrigada, boa noite a vocês. Então, Aline, vou começar com a primeira pergunta para você. É uma pergunta mais introdutória, assim, do teu passado, né? Lá no comecinho, antes mesmo de você entrar nesse mundo jornalístico, eu gostaria de saber quando que você agarrou essa ideia de jornalismo, de quando você percebeu que era isso que você queria? No tempo dos dinossauros. Eu comecei a fazer jornalismo em 2009, aqui no Positivo mesmo. Mas antes disso eu já trabalhava como repórter num jornal do interior, né? Num jornal que se chama Tribuna Hoje, é lá de Moarama. E esse contato com o jornal me fez querer ser jornalista, né? No interior a gente não tem faculdades de jornalismo, muitas faculdades, né? O que nos difere aqui da capital. Então, geralmente se contratam profissionais de outras áreas, letras, publicidade. No meu caso, eu tinha o ensino médio completo só, né? Mas eu gostava muito de ler, gostava de escrever, lia muito jornal. E aí fui parar no jornal assim. A primeira vez que eu entrei numa redação, não conhecia, nunca tinha visitado uma redação. Ouvi o tec-tec dos teclados, né? Já era computador, não era máquina de escrever. Ouvi esse tec-tec e falei, é isso aqui, beleza. Eu quero ser repórter, é isso aqui que eu quero fazer para sempre. Então foi por acaso, não tinha escolhido ser jornalista, né? Estava planejado, né? Não sei como vocês aqui, futuros jornalistas, pensaram nisso. No meu foi completamente acaso. Eu sou a Júlia. Eu queria saber do início do seu curso, se você tinha uma rede de apoio, assim, seus familiares te apoiavam na escolha do seu curso e tudo mais, ou eles falavam para você escolher outra coisa? Não, a minha família é uma família de origem muito humilde, né? Então, nós não tínhamos uma perspectiva de fazer graduação, né? Eu sou a primeira pessoa que fez graduação na minha família. Então, não teve esse papo de escolha, né? Quando eu decidi, a minha família é aqui de Curitiba, eu sou aqui de Curitiba, mas quando eu decidi fazer jornalismo, que eu precisei voltar, né? Meu pai se aposentou, a gente morava aqui em Curitiba, fomos morar em Umuarama. E quando eu decidi voltar para cá, o que aconteceu foi que eu tive que vir sozinha, né? Eu tive rede de apoio financeiro, né? Meu pai me dava dinheiro para mais ou menos me ajudar a manter enquanto eu não tinha emprego, né? Que já foi resolvido no primeiro ano. Fui editora do Lona, né? Aqui na faculdade, fui editora-chefe do Lona. Mas quanto à escolha, não teve essa influência, não. Essa chancela eu escolhi, ou o jornalismo me escolheu e a gente foi partindo. Não teve treta de, né, vai fazer direito que é melhor. Não teve isso. Boa noite, meu nome é Heloísa Muzeca e a minha pergunta é se você sempre idealizou essa área que você atua hoje. Não, também. Eu faço hoje, sou uma repórter, né? Trabalho no Plural, cobrindo o Vizinhança, que é o geral, né? Que é basicamente o que está rolando na cidade, e cobrindo Poder, mais focado na Câmara do que na Alep, mas eventualmente a Alep. Mas não escolhi, né, focar numa área, quero fazer política, eu quero fazer geral. E eu acho que isso é uma coisa importante para todos os jornalistas. Você não tem por que você segmentar muito desde cedo. Você tem que experimentar, né? Eu experimentei outras coisas, fui assessora de imprensa, trabalhei na Câmara dos Deputados, em Brasília, né? Trabalhei como assessora de imprensa em vários outros lugares. Sou especialista em marketing, né? Aqui pelo UP também. Então, assim, gosto de marketing, fui para agência. É importante experimentar. Em todas essas camadas eu me sinto confortável. Eu gosto de fazer comunicação. Aline, a próxima pergunta vai ser minha.
Como você avalia o atual cenário do jornalismo no Paraná e qual tipo de jornalista você acha que vai ser valorizado no futuro? O jornalista profissional vai ser valorizado no futuro. Isso aqui é imprescindível. Universidade, jornalista diplomado, formado, graduado em instituição de ensino superior, é essa pessoa, esse profissional que vai ser valorizado. A gente tem aí, desde 2009, uma não obrigatoriedade de diploma de jornalismo, mas isso aqui no Paraná, especificamente, não fez que houvesse diminuição da contratação de jornalistas, né, profissionais. Por quê? Porque o nosso trabalho de profissional graduado é muito melhor. Nós temos um compromisso ético, nós temos técnica, né, e nós temos, além de tudo, um dever cívico de informar a sociedade com qualidade. Então, é esse tipo de profissional que vai ser valorizado. Em contrapartida, agora a gente vive um momento de negociação salarial, por exemplo, dos jornalistas, né? Nós estamos no meio de uma campanha de negociação no sindicato e é um cenário de tensionamento, né? O jornalista... Aproveitar que vocês estão todos aqui no primeiro ano e já vou destruir os sonhos agora. Jornalista não é intelectual. Esqueçam isso, rechacem essa afirmação. Vocês todos aqui, ninguém é intelectual. São apenas trabalhadores. Igualzinho o engenheiro, igualzinho o pedreiro, igualzinho o cobrador de ônibus. Se a categoria não se entende como trabalhador, existe um problema muito sério da gente conseguir mobilizar para melhoria salarial de vida mesmo, né? Se você fica achando que o seu trabalho é super importante, que você é um intelectual, que você tem ali uma aura, você vai trabalhar muito mais do que te pagam para trabalhar e ganhar muito menos do que você merece ganhar. Então, é importante estar sempre focado nessa questão. O jornalista é trabalhador. Eu costumo fazer essa frase e todo mundo fica muito triste, né? Porque eu também me achava muito especial, né? Pô, eu sou intelectual, olha que importante o meu trabalho. Vamos derrubar esse corrupto, vamos fazer não sei o quê. Não. Eu sou apenas uma trabalhadora igual nós. Aqui tem mais 10 mil no estado. 10 mil trabalhadores jornalistas, né? Então, o cenário é esse. É um cenário que a gente precisa de combatividade, precisa dos jornalistas conscientes de que nós somos trabalhadores da palavra e, ao mesmo tempo, de patrões pressionados para entender que sem jornalista não tem jornalismo. Se a gente acabar com todos os jornalistas hoje, não tem Rede Globo, não tem Rede Massa, não tem Rádio Banda B, não tem nada, acaba. Porque quem faz a notícia, quem produz a notícia, somos nós, trabalhadores do jornalismo. Permite uma pergunta, Aline? Nessa mesma linha de jornalista fazer o trabalho, compartilhar a notícia, eu queria saber como que você enxerga atualmente, não o cenário do jornalismo, mas como você lida com manter a sua ética enquanto você, no trabalho atualmente, vendo tanta gente que vira jornalista por likes e visualizações. O que você tem a dizer sobre isso? A gente vive um cenário que é diferente de tudo que aconteceu, né? Mas tem um professor, um teórico do jornalismo, que se chama Felipe Pena, e ele fala sempre da ética do marceneiro, né? O que é a ética do marceneiro? É a mesma ética do jornalista, do pedreiro, do agricultor. Ter ética independe do cenário. Se a gente vai fazer uma apuração, vai fazer uma reportagem, vai fazer uma notícia, um release para quem trabalha em assessoria de imprensa, isso tem que seguir os parâmetros de valor notícia, né, de objetividade, daquilo que a gente aprende, enquanto é importante na faculdade. Eu sei que as redes sociais, né, às vezes nos dão rasteira, né? A gente está lá apurando um negócio, tem um influencer lá fazendo um TikTok qualquer, sem a devida apuração, com a informação pela metade, e que pode prejudicar todo mundo. O nosso papel de jornalista é continuar levando o jornalismo a sério, né? Continuar apurando. TikTok, Facebook, Instagram, tudo isso é meio. A mensagem é o jornalismo, é a notícia. A mensagem é a gente que tem que fazer. Então, assim, não existe... Se você é um influenciador, você não pode ser um jornalista. E, ao contrário, também é recíproco. Porque, como jornalista, você consegue fazer influência. Sim, né? O jornalismo, como um todo, como categoria, consegue fazer influência. Mas não é esse o nosso papel. O nosso papel é dar informação para a pessoa e ela pensa o que ela quiser.
Sou a favor, sou contra, vou votar nesse, vou votar naquele. Então é um desafio, mas é um desafio que eu acho que dentro da nossa profissão, nós, diplomados, estudantes, a gente consegue levar, a gente consegue entender isso. Muito obrigada. Boa noite, Aline. Eu me chamo Maria Eduarda. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é se houve algum momento em que ser mulher mudou muito a forma de como as suas pautas eram recebidas ou tratadas. Sim. Eu acho que primeiro na distribuição das pautas, né? Isso acontece às vezes, né? Principalmente com intersecções, né? Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher preta. Então isso também me traz uma outra intersecção, né? Esses dias a gente estava discutindo uma pauta lá e eu fiquei bem pistola porque eu recebi uma pauta que era para fazer um guia assim de salões de beleza de cabelos para trança, né? Trancistas, na verdade, né? Só que eu não uso trança, eu nunca usei trança, meu cabelo é alisado, então assim, poderia ser qualquer outro repórter, né? Mas eu sou uma mulher e sou uma mulher preta. A minha obrigatoriedade é saber de samba, transista, né, macumba e tudo que é relacionado à população preta. Então, existe. Existe isso, existe com o fato de ser mulher. Às vezes tem uma pauta que sei lá, policial, e talvez eles priorizem um repórter homem, ou uma pauta que é esportiva e que poderia muito bem ser uma repórter mulher para cobrir. Eles priorizam um repórter homem. Depende, né? Assim, do contexto. Mas, de qualquer forma, eu acho que também a gente precisa ir cavucando os espaços, né? É mais cansativo, é mais difícil pra gente, mulher, né? Mas a gente precisa ir cavucando os espaços, né? Eu cobri muito tempo jornalismo policial. Adoro, inclusive. Acho super dinâmico. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, alocada na PM, então, assim, também num ambiente que é muito masculinizado. E fui super bem, gosto das duas coisas. Então, a provocação aqui é, dentro desse contexto, né, que a gente, mulher, precisa ir se protegendo, não dá para comprar todas as brigas, e nem comprem mesmo, mas também ir avançando nesse sentido, né? Todas as pautas são pautas para jornalistas. Não pautas para jornalistas homens ou jornalistas mulheres. São pautas, né? E todos nós e todas estamos qualificados para fazer isso, né? Boa noite, Aline. Tudo bem? Meu nome é Gerson. Seja bem-vinda, tá? Então, minha pergunta é, ano passado, em outubro, você foi eleita, né, presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná. E, contudo, você foi a primeira mulher negra a presidir. E eu queria saber, minha pergunta é, o que representa isso para você, ser a primeira mulher negra a presidir o sindicato? Eu acho isso horrível, né? O sindicato tem 80 anos e agora, em 2024 apenas, tem uma pessoa preta, uma mulher preta presidindo o sindicato. Isso é horrível. Isso demonstra um problema enorme da nossa categoria de olhar para profissionais que são diversos, profissionais gays, profissionais indígenas. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de um jornalista ou uma jornalista sindicalizada, né? Estou falando só com o nosso recorte ali, né? Nem todo jornalista é sindicalizado, o que é uma pena. Já deixo o convite para que vocês já façam a pré-sindicalização. Mas eu não conheço nenhum, por exemplo, que é indígena. Isso é um problema seríssimo, é um erro enorme do sindicato que nós precisamos avançar. Então, eu me sinto muito honrada de ocupar essa posição, me orgulho muito de representar o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná neste momento, né? Mas eu acho que o sindicato precisa avançar, né? Nós estamos trabalhando para isso, vamos, até o fim do ano, pretendo, né, instituir a Comissão de Igualdade Racial. Nós somos um dos poucos sindicatos do Brasil que não temos a Comissão de Igualdade Racial instituída. Então, nós já temos uma jornalista negra que se dispôs a tocar o barco aí para gente e chamar, né, outros jornalistas, estudantes de jornalismo negros e indígenas, se nós conseguimos mapear, e ciganos também, que nós já temos mapeados, para compor essa comissão de igualdade racial, para a gente começar a discutir esse tipo de pauta, né? A pauta não pode ser diferente para nós do que para os outros profissionais. Então, é um orgulho, mas também é um desafio e nós precisamos avançar nesse sentido. Boa noite, Aline. Eu sou o Luiz Miguel.
Eu gostaria de perguntar para ti, ainda seguindo na linha do meu colega, sobre as maiores queixas que jornalistas fazem no sindicato e como essas queixas te afetam como pessoa. Como pessoa, eu tento não pessoalizar muito, não, porque senão a gente fica bem maluco, né? E é uma dica para vocês também, né? Porque às vezes a gente cobre tantas pautas que são doídas, assim, né? São duras, são pautas que são relacionadas a crimes ou a temas sensíveis por algum motivo para nós mesmos, né? Questões particulares, né? um tema que mexe com o seu emocional ali, então eu tento não personalizar muito, né? E em via de regra, as pessoas só vão para o sindicato quando elas estão pistola já, né? Então elas já vão reclamar. O sindicato não faz nada, né? O sindicato não presta, olha aqui o que aconteceu. Mas a maioria das reclamações que nós recebemos, primeiro, questão salarial, que é o que eu estava falando no começo da nossa entrevista aqui, né? Com esse ataque ao diploma de jornalista, de jornalismo, o que aconteceu? Muitos profissionais de outras áreas começaram a ser contratados no nosso lugar. Só que o nosso salário, em média, hoje, é R$ 4.300 para 5 horas de trabalho. 5 horas de trabalho, R$ 4.000. Se você pega um trabalhador que não é do jornalismo, ele pode fazer 8 por 3, por 2. Ou seja, ele fica muito mais barato, com muitas aspas aqui na minha fala, né? Então, é um problema seríssimo. Esse é um dos problemas, né? Segundo, é de assédio moral, que eu acho que é uma questão geral dos trabalhadores mesmo, né? Não é só dos jornalistas, né? E eu acho que esse aumento demonstra que nós estamos mais informados sobre assédio moral, né? Antes, a gente ficava aguentando tudo, assim, meu Deus, né? Com essa coisa de meu trabalho é importante, e com essa coisa também de, meu Deus, eu tenho medo de perder o meu emprego, mas adoecendo mentalmente. Então, isso é uma outra questão. E violência mesmo, né? Infelizmente, o jornalista, ele tá, por natureza, né? A nossa profissão é conflituosa, né? Eu não estou falando do jornalista que está lá cobrindo a guerra em Gaza, não estou falando disso, né? Eu estou falando de gente que vai cobrir aqui a Câmara dos Vereadores hoje de manhã, né? A treta rolando lá, né? Então, nós estamos sujeitos a violências de gênero, violências de profissão mesmo, e a posteriori violências físicas. Então, esse é o terceiro ponto. Nós temos acompanhado via FENAGE também, Federação Nacional dos Jornalistas, a qual o sindicato faz parte, todos esses casos, e em casos que é necessário, a gente coloca o nosso jurídico à disposição, o jornalista é acolhido, o jornalista que é sindicalizado é acolhido, né? E acompanhamos toda a questão. Então, essas são as reclamações mais pertinentes. Mas, via de regra, o sindicato está ali para acompanhar questões trabalhistas, né? Então, nós precisamos focar nas questões trabalhistas mesmo. Acho que é isso. Boa noite, Aline, tudo bom? Queria saber, quais mudanças você acredita que ainda são urgentes no jornalismo brasileiro para garantir mais diversidade, equidade e representatividade, tanto nas redações quanto na produção de conteúdo? Eu acho que a gente começando, né? Eu acho a medida de diversidade, de pluralidade e diferença começa aqui, ó, na universidade, né? Tem uma especialista em recrutamento ela se chama Desiree Fry Coleman. É uma especialista em diversidade dos Estados Unidos. Ela fez um evento aqui no Brasil há uns 2, 3 anos e eu a entrevistei. E ela fala pra gente fazer o teste do pescoço, né? O que é o teste do pescoço? Ela fala, olhe pro lado. No caso, não tem uma planta aqui no meu lado. Mas olhe pro outro lado, então. Quantas pessoas iguais a você vê e quantas pessoas diferentes de você vê? Isso vai dar a medida. Esse ambiente aqui que nós estamos na coletiva, aqui com 50 jornalistas, ele é diverso? Poderia ter mais homens, poderia ter mais mulheres, poderia ter mais pessoas deficientes, poderia ter mais indígenas? O quanto isso é diverso? Então, começa a diversidade aqui. As organizações estão pensando mais estrategicamente em termos de mercado, porque a própria sociedade demanda isso. Você não aceita mais ir ainda mais a gente, né? A nossa área é progressista, a nossa área é diversa, a nossa área é inclusiva. Você não aceita mais ir para um lugar, para uma redação,
onde só tem gente branca trabalhando, né? A política de cotas, o FIES, N coisas permitiram que outras pessoas, outros tipos de pessoas acessassem a universidade. E ao acessar a universidade, nós conseguimos deixar os profissionais mais plurais, mais diversos, né? Ainda precisa de um avanço enorme, né? Homens jornalistas ganham mais do que mulheres jornalistas, né? Isso está mais do que provado em estatísticas, né? E não só jornalistas, né? Todas as profissões. Mas eu acho que pequenos passos, como essas políticas de cotas, e a própria sociedade olhando, né? Pedir a diversidade, né? A gente tinha, há um tempo, o Fantástico com uma repórter que era cadeirante, né? Quando que isso ia aparecer na TV, gente? A repórter entrevistando os outros de cadeira. A gente tem o Globo Esporte agora com o Fernando, né? Apresentando, que é um para-atleta cadeirante. Então, assim... E a Karina, né? Que é uma mulher negra. Então, assim, a gente tem avanços, né? Temos bons avanços. Mas isso só acontece porque existe um tensionamento, né? Nós, categoria, nós, trabalhadores, nós, sociedade, movimento negro, movimento de mulheres, movimento feminista, tudo isso é um reflexo do tensionamento da sociedade. Então, falta muito para avançar, mas eu vejo que já há um avanço bonito, assim, né? A gente consegue ver redações e empresas de comunicação mais diversas. Boa noite, Aline, tudo bem? Eu sou o Gessé e eu gostaria de saber como foi para você construir credibilidade e prestígio no meio jornalístico. Prestígio, eu não sei, né? Se nós temos. Credibilidade a gente constrói no trabalho, né? Se você faz boas reportagens apuradas, reportagens que são de interesse público, né? Comprometidas com o público, eu acho que isso é natural. Você vai, né? Hoje foi muito legal, assim, vai ter um evento na UTFPR com uma escritora que se chama Cida Bento, uma escritora muito famosa, né? Uma referência nas discussões raciais no Brasil, na América Latina. Vai ser um evento gratuito, etc. Daí encontrei uma das organizadoras do evento, enquanto eu estava vindo para cá para entrevista, e ela falou assim: meu Deus, depois que saiu lá no Plural a reportagem encheu, a gente vai ter que abrir outra sala, não tem, esgotou, não tem mais vagas, né? E daí eu fiquei pistola porque eu não me inscrevi, mas eu já pedi o acesso de imprensa para ela. Ok, tá resolvido. Mas o fato é, isso resolve, né? Isso é credibilidade, que a credibilidade vem daí, né? Uma outra situação que eu acho muito legal, assim, que eu escrevi uma matéria de um cara que trocou a camisa do Coxa por uma do Avaí, não, uma camisa do Avaí por uma do Coxa, ali no Couto, num jogo, né? O amigo dele trocou a camisa dele, na verdade. Sem autorização, foi um negócio maluco. Eu não cubro esporte, Plural não cobre esporte, mas eu achei essa pauta interessante porque era muito inusitado, né? Uma pessoa trocar a camisa de um terceiro, não sei o quê. Aí os comentários lá no Instagram do Plural, depois vocês podem ver, né? Tá sem pauta, que pauta horrível, que lixo, boa. Ok. O que aconteceu? O cara que trocou a camisa, né, que tinha sido o torcedor do Coxa, que recebeu a camisa do Avaí, é leitor do Plural. Nada mais, nada menos do que nós achamos a bendita da camisa de um cara lá de Santa Catarina, que perdeu a camisa aqui. E eles já destrocaram. Então, eu acho que esse tipo de coisa, pequenas coisas, constrói credibilidade. O cara lá de Santa Catarina chegou até mim porque ele já tinha lido meus textos. Ele falou: olha, eu queria falar com você mesmo. Ligou lá na redação, eu queria falar com a Aline. Eu falei: mas de Santa Catarina. A gente não faz coisa fora do Paraná, a gente não tem abrangência ali. Não, mas eu já li você, eu queria que você me ajudasse. Então, assim, é isso, né? Eu acho que o teu trabalho, se for um bom trabalho, vai te levar adiante, né? Assim, as pessoas vão olhar e falar: esse jornal, esse jornalista, esse repórter, eu posso confiar nele para contar minha história. Aline, boa noite. Meu nome é Hans Gabriel e, bom, quando a gente fala em Aline Reis, é impossível não lembrar do livro Paraná Preto. Esse livro que foi escrito no trabalho de conclusão aqui para a Universidade Positivo. A minha dúvida é referente, baseado nisso, como que a gente consegue ver essa transição, às vezes, de um trabalho acadêmico, de um trabalho aqui que a gente está fazendo num primeiro período, nos nossos 4 anos de faculdade, para um trabalho profissional jornalístico, do nosso cotidiano, no dia a dia. O livro eu fiz com a Maria Carolina Scherder, que é uma jornalista que se formou aqui também. E assim, a gente já fez o produto, né? Eu fiz o TCC, que é a monografia, não sei se é ainda assim que se
se faz aqui, mas é uma monografia, né? O texto ali, explicando, falando do movimento negro, falando de jornalismo literário, que é um sofrimento terrível para mim. Eu sofro cada vez que eu tenho que usar a técnica de jornalismo literário. Eu vou lançar um outro livro agora, espero, em julho, vamos ver se dá certo, em julho, usando a mesma técnica do Paraná Preto, com perfis e etc., o que foi um sofrimento horrível, né? Porque eu não escrevo assim, né? Com essa coisa mais bonita, mais floreada. Eu não tenho essa técnica, então é sempre um sofrimento. Mas no TCC a gente fez isso e daí nós já apresentamos o produto, né? Na banca eu já estava com o livro pronto. Ó, tá aqui, essa aqui é a minha teoria e essa aqui é a minha prática. O livro, reportagem falando do movimento negro do Paraná. Depois, para publicar, a gente teve ajustes de editoriais, né? A editora pediu algumas mudanças, etc. Mas eu acho que quando você tá lá no fim, quando você estiver, vocês vão ver, né? Quando vocês estiverem daqui a 3 anos, a gente pode repetir essa conversa e vocês vão ver que vai estar tudo pronto. Tá tudo pronto, tá maduro. A gente vai amadurecendo no processo, no caminho, vendo jornal, ouvindo rádio, vendo TV, consumindo jornalismo, lendo livros, reportagens. Gente, não existe jornalista que não consome jornalismo, né? Eu também dou aula, né? Sou professora numa outra instituição e não existe, isso eu sempre falo para os alunos, se você não acorda de manhã e põe o café da manhã da Folha para escutar, sai. Vai fazer outra coisa. Porque isso aqui, você tem que ouvir rádio, você tem que ouvir o Armata lá na CBN, você tem que ouvir a Banda B, você tem que assistir o Jornal do Meio-Dia na RPC. Você precisa consumir jornalismo. Porque se você não consome jornalismo, a tua pergunta é como é que você vê que amadurece? É quando você olha e fala assim, olha aqui, ó, bonito, 3 fontes, tudo lindo, todo mundo respondeu, achei a camisa no meio de 40 mil pessoas, olha aqui que bonito, né? É isso, você vai amadurecendo ao longo do processo, né? E isso aqui é exatamente essa configuração de coletiva de imprensa, gente. É exatamente assim. Então, essa prática aliada à teoria que faz a gente amadurecer, né? É bem isso mesmo. Oi, Aline, eu sou a Juliana. E a pergunta que eu tenho é em relação à criação das comissões de igualdade racial e também das jornalistas mulheres, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou e como tem sido a resposta diante dessas iniciativas? De onde você é? Eu sou do Rio. Então, a Comissão de Igualdade Racial no sindicato nós não temos ainda, né? Nós estamos num processo e isso aconteceu muito porque o sindicato fez, não é a Aline, né? O sindicato fez um movimento nos últimos anos de avançar nessas questões. O fato de eu já estava numa chapa, né? Eu estava composta na chapa ali, não para a presidência, mas a gente conseguiu fazer uma composição para que eu fosse a presidente, então isso já é um movimento do sindicato, né? E a nossa diretoria hoje no Sindijor é paritária. Nós temos 50% de mulheres, 50% de homens. A gente vai impeachment todos os homens em breve, vai ser... Não, mentira. É tudo mentira. Mas agora a comissão de mulheres a gente não tem instituída também ainda, isso vai ser uma discussão pro segundo, talvez terceiro ano de mandato, porque a gente entende que a pauta racial ela está mais subjugada, nós temos mais mulheres já ocupando espaço. A nossa vice-presidente está concorrendo na chapa da FENAGE, na executiva, então o Paraná volta a ter uma representatividade nacional na Federação de Jornalistas, o que nos coloca em evidência e mostra que nós temos mulheres líderes jornalistas aqui, né? Aqui vocês têm a professora Kátia Brembate, que é a presidente da ABRAD. Então, assim, eu acho que nós estamos para lá de representadas, né, das mulheres. Então, existe um avanço enorme, né, nesse sentido. Mas, em termos práticos, a Comissão de Igualdade Racial sai esse ano, né, nem que eu tenha que fazer sozinha a reunião. E a de mulheres, até a fim da gestão, vai sair, sim. Eu acho que é um avanço que precisa acontecer e já está acontecendo, né, a curto prazo. Boa noite, Aline. Meu nome é João Henrique. Eu quero saber qual foi o momento mais desafiador da sua carreira jornalística e como você enfrentou e superou esse problema. Ai, deixa eu pensar. Eu acho que talvez profissionalmente, como trabalhadora, eu acho que quando você perde o seu emprego, né? Quando você fica fora do mercado, assim, é um problema muito duro, assim, né? Eu acho que eu fiquei ao todo uns
6 meses, assim, né? Fora do mercado de trabalho. Então, assim, dos 18, 17, quando eu comecei com redação, até aquele momento, eu nunca tinha parado de trabalhar. Né? Então, eu acho que esse é um desafio grande, mas é um desafio para todo trabalhador. Agora, assim, profissionalmente, se teve alguma crise... já fui processado algumas vezes também, mas ganhei os processos, por enquanto eu ganhei todos, né? Por isso a importância, né, de você ter a diplomação, saber qual é o trâmite de se apurar uma reportagem, vou ouvir essa pessoa, vou ouvir aquela pessoa, etc. Mas não tive, assim, uma crise. Felizmente, né, não tive uma crise. Os maiores problemas que eu tenho lidado na trajetória é no sindicato agora, né? Porque não é mais sobre mim. É sobre todo mundo, é sobre todos nós, né? Então, isso me causa alguma angústia, mas, por enquanto, não tem um problema enorme, né? Vamos ver, né, se eu sobrevivo até o fim da gestão. Com certeza. Boa noite, meu nome é Júlia Philips. Eu queria saber se para você, como jornalista e líder sindical, você já precisou recusar alguma pauta por ela reforçar algum estereótipo ou preconceito? Recusar uma pauta? A gente derruba a pauta quando ela não tem valor notícia, mas isso não tem relação com o sindicato. Talvez, assim, se tivesse interesse, né? Uma pauta sobre o Sindijor, sobre o Sindicato dos Jornalistas. Eu não vou fazer, não porque não tem valor notícia, mas porque não cabe, né? Você vai fazer uma pauta na qual você é a fonte da sua pauta. Não dá para fazer isso, né? Mas que eu tive que recusar porque não... Por exemplo, no Plural a gente não dá palco para fascista. Então, assim, vai ter a marcha da família com Deus, não sei do quê. Pô, a gente não vai fazer isso aí, cara. Sorry, mas, né, os nossos mais sinceros, perdoe-me, mas assim, não vai fazer. Então, mas é uma linha editorial, né? Eu já tive que fazer o contrário, né? Eu já tive que cobrir, por exemplo, Marcha para Jesus, que me deixou muito triste. Mas eu tive que ir, porque, né, afinal de contas, é uma pauta, tem valor notícia, tem gente interessada e nós precisamos saber, né, o que essas pessoas estão pensando e falando. Mas de abandonar uma pauta por causa do sindicato, não. Por enquanto, né? Talvez tenha no futuro, mas agora não. Boa noite, Aline. Eu sou a Gabriela Lima. E eu gostaria de saber qual foi a matéria mais importante para sua vida ou que, tipo, teve uma virada de chave na sua carreira? Olha, quando eu vim trabalhar no Plural há 3 anos e pouquinho, eu fiz uma matéria que foi muito boa e era uma matéria que eu tava assim, não é muito minha praia. Que era uma matéria sobre uma empresa de pianos aqui de Curitiba, que não é muito minha praia. Sim. Mas daí eu fui fazer a matéria, uma pauta muito bem feita pelo Ricardo Medeiros, que era meu editor na época. E daí com essa matéria eu ganhei um prêmio, né? Ganhei o prêmio FIEP de jornalismo. Ganhei não, tô mentindo pra vocês. Eu fui segunda colocada, né? no prêmio. E daí eu acho que as pessoas começaram a me olhar mais, né? Tem aquela repórter ali. Mas não é uma grande reportagem, é uma investigação. Eu tive investigações melhores. Por exemplo, a UFPR tinha títulos de doutor honoris causa. Né? O que é um título de doutor honoris causa? É a maior honraria que uma universidade pode oferecer a outra pessoa. E a UFPR tinha títulos para ditadores do período militar. Alguém chegou até a mim, porque já tinha lido algumas coisas que eu tinha escrito, e falou assim, eu conferi, tem. E daí eu falei, beleza, vou verificar. Fui atrás disso de novo, fiz toda a pesquisa, acho que demoramos uns 4 meses, eu e a Cecília Zarpelon, que é uma outra jornalista que estava comigo nisso, eu não dei conta de fazer sozinha, perguntei para a Ceci se ela me ajudava, até porque eu sou bem desorganizada, e daí eu precisava de alguém organizado para fazer comigo. E daí, de fato, tinha. A gente fez a reportagem, e depois da reportagem a UFPR revogou esses títulos, né? Cassou esses títulos. Isso é muito simbólico para a questão da democracia e para quem foi, né, vítima de perseguição e etc. Então, essa matéria é uma matéria que eu gosto muito, assim, ela me deixa muito satisfeita. Mas eu não tenho, assim, uma grande reportagem que tenha me colocado nos holofotes, não é isso. Eu faço feijão com arroz, e eu acho que é isso que é o legal, né? Eu gosto de fazer jornalismo local por causa disso. Cobrir a escritora que vai vir, cobrir o protesto ali, ver o que a Câmara está fazendo, né? Quais direitos eles estão destruindo no momento, alguma coisa nesse sentido.
Então, acho que caminha mais por aí. Aline, meu nome é Emanuele. Como você comentou, essas são suas favoritas, mas qual você sonha em cobrir? Qual sua pauta meta? Nossa, não tenho pauta meta real. Não sei se eu tenho uma pauta meta, não. Eu gosto de fazer o cotidiano, eu gosto de fazer o simples, porque eu acho que o jornalismo que resolve a vida das pessoas é o jornalismo que está mais perto delas, sabe? É muito importante, é interessante. Eu já trabalhei em Brasília, né? Na Câmara. Então, assim, aquilo lá é um furacão o tempo todo. E é importante que a gente tenha esses jornalistas que façam o macro, mas eu gosto de achar a camisa perdida. De falar lá que tem uma cozinha lá no Parolim que precisa de doação e a gente conseguir a doação para a cozinha. Então, assim, não tem uma... eu quero fazer isso, quero entrevistar... Né? Eu entrevistei acho que eu zerei o game quando eu entrevistei a Conceição Evaristo, né? A pedido dela. Eu fui convidada porque ela queria que eu fosse a mediadora num evento que ela fez em Curitiba. Então, acho que eu zerei o game já, né? Tá de boa. Olá, me chamo Rafaela Soares. E referente à pauta sobre os pianos Essenfelder, qual foram os desafios que você enfrentou e o que te motivou a contar essa história? Eu recebi essa pauta, né, como eu disse, do meu editor, que era o Ricardo Medeiros, agora há pouco. Então, não era uma pauta que era muito minha cara, mas ele me passou. E na verdade, o proprietário da empresa, à época da reportagem, ele estava na China. Então, eu tive que fazer todas as minhas entrevistas virtualmente e na madrugada, né? Que era dia para ele, no caso. Então, eu precisava trocar o meu horário de trabalho, porque eu precisava falar com ele na madrugada. A visita na empresa aqui em Curitiba e tal, a gente conseguiu fazer de dia, porque ele tinha os funcionários. Mas com ele, eu tinha prazo para entregar isso, né? Com ele foi esse rolê. Tipo, beleza, ó, se você quiser, eu posso te entrevistar no teu horário local. Ele falou, mas vai ser madrugada para você. Eu falei, ok, né? Mas acho que foi isso e foi assim, foi legal também de receber ajuda de outras pessoas, né? Porque como não é muito minha praia, o que aconteceu foi que um falou, não, eu tenho um piano dessa marca, eu conheço uma pessoa que toca esse piano há 50 anos. E daí eu fui chegando nessas pessoas que têm essa história afetiva com a marca, né? Com o próprio piano, com a música, né? Foi muito bonito, assim, né? Porque eu não conheço, não toco piano, não é uma marca que me era familiar. E daí, quando eu fui entrando nessa história, eu achei tudo muito bonito, né? Virou uma pauta que era para ser de negócios e, na verdade, virou uma pauta muito mais afetiva, né? Porque você vai ouvindo histórias. Eu acho que a grande sacada do jornalismo é essa, você ouvir essas histórias, né? E ser o canal de mostrá-las, né? Para os outros. Com certeza. Acho que a gente teve mais 3 perguntas. É isso. 2. Boa noite, Aline. Eu sou o Gustavo Andrade. E a minha pergunta é se você tem alguma inspiração no meio jornalista e se tem algum profissional que você sonha em poder trabalhar junto para entender como que é o cotidiano e a rotina deles. Eu fiz jornalismo porque eu gosto do Mauri Cone, né? Ele trabalhava na Gazeta, vocês devem conhecer. Se não conhecê-lo, sugiro que leiam o que ele escreveu. Tem livro, tem reportagem. Então, ele trabalhava na Gazeta do Povo e eu lia a Gazeta do Povo desde sempre, porque... Agora não, né? Porque virou um fascista, mas eu lia antes. E aí eu adorava. Eu nem sabia qual que era o rosto dele, assim, mas eu falava, olha essa reportagem, olha isso. E quando eu vim fazer o jornalismo aqui no Positivo, uma das atividades, talvez vocês tenham que fazer isso, é bem legal, aproveitem. Era você entrevistar um jornalista que você gostava. Daí não perdi tempo, né? Liguei lá na Gazeta do Povo, perguntei, e ele, com toda a paciência do mundo, me recebeu lá. Fiquei 2 horas fazendo um monte de perguntas para ele. E ele me respondeu tudo, foi maravilhoso, né? Então foi muito legal, assim. E depois eu trabalhei, né? Eu fui estagiária na Gazeta do Povo, né? Então eu trabalhei lá, vendo como é que ele trabalha, né? E foi maravilhoso, foi massa demais. A gente mantém contato ainda. Eu fiz uma reportagem que foi selecionada num curso da Abrage. Olha aí, ó. Resultado do primeiro curso de jornalismo investigativo da Abrage. Eles selecionaram alguns jornalistas na primeira turma, né, para serem os cobaias. Eu fui uma das cobaias. E o Mauri foi meu mentor nessa reportagem. E foi...
Eu tava com... Nessa reportagem dos ditadores, inclusive, né? Eu tava com essa pauta, daí eu falei com ele, e eu lembro que ele falou assim, mas qual que é a força dessa pauta? Eu super empolgada, e ele assim, mas o que é isso? Aí eu fiquei, calma, calma, o que eu tô fazendo? E ele foi nos orientando, cara, a gente não pode falar sobre a UFPR, a gente tem que falar sobre todas. Então virou uma pauta que a gente ouviu todas as universidades federais do Brasil, virou um outro rolê com esse olhar dele mais experiente, mais apurado, de jornalista premiado. Então eu já tive essa oportunidade, isso aí eu zerei o game também, foi muito legal. Boa noite, Aline, meu nome é Pedro. Para simplificar e fazer rapidinho minha pergunta, como é e o que faz um presidente de sindicato? Ele chora todo dia, de desespero. Brincadeira. Então, o sindicato funciona com diretorias, né? Então, nós temos diretorias ali, né? Alguém que cuida da cultura, alguém que cuida da defesa corporativa, alguém que cuida, né, de imagem. E a função do presidente, assim como em todo, né? Sei lá, se vocês não têm centro acadêmico, por exemplo, aqui, se não tiverem, façam. Façam centro acadêmico. O presidente tem essa função mais de articular as coisas, né? Colocar a coisa para acontecer, de ser mais político, especificamente de negociar com os outros sindicatos patronais, etc., né? É uma função, assim, que a gente não é preparado para fazer, né? A faculdade não nos prepara para ter esse viés político, mas é uma função que você vai também desenvolvendo as suas habilidades, né? Então, eu acho e assim, eu particularmente, tudo que eu vou fazer no sindicato, eu penso que é para categoria, né? É uma coisa muito altruísta, porque você não ganha, né? Não tem salário para ir para o sindicato. Ao contrário, né? Eu gasto meu dinheiro indo para o sindicato, né? Me estresso indo para o sindicato, né? Então, como a gente faz isso voluntariamente, é um negócio muito altruísta. Você precisa ter paciência, porque às vezes a pessoa está trabalhando, você precisa de um diretor ali, ele não está. Mas eu acho que a gente tem avançado, assim, né? Temos feito um trabalho bom dentro das nossas possibilidades que nós temos, né? Porque eu não estou liberada do trabalho, então eu trabalho no plural, tenho um mestrado no TFPR, estou presidente do sindicato. Então, assim, a gente faz o que dá para fazer dentro desse contexto todo, né? Aline, no caso, nosso tempo acabou no momento. Não? Então, vai. Bora. Vou fazer um parênteses. Não respeitem limite de coletiva, gente. Você só respeita quando o assessor manda vocês embora. Boa noite, Aline. Eu me chamo Jéssica. E a sua pós-graduação foi em marketing. Você está fazendo mestrado agora em letramento algoritmo, que é a sua base de pesquisa. E eu gostaria de saber como que você enxerga a necessidade do jornalismo integrar essa área de SEO, copyright, e da gente fazer essas demandas do mercado. Muito, assim, a gente não vai conseguir retroceder disso, a gente vai ter que saber usar algoritmo e a SEO e todas essas coisas com nomes complicados. O meu programa de pós-graduação lá na UTFPR é em estudos de linguagem, então eu estou olhando a mudança no trabalho do jornalista influenciada pelas técnicas de busca de SEO. E a gente já tem visto mudanças, né? Por exemplo, se você entrar lá no site do UOL hoje, que é um dos sites mais acessados aí do Brasil, você vai ver que tem lá a manchete, né? Corinthians é o melhor time do mundo. Aí a linha fina, né? Porque ganhou o Campeonato Paulista. Ao invés de seguir o texto na sequência, com o lead e aquilo tudo, você vai ter lá o que aconteceu. E um tópico com 3, 4 palavras ali. Isso aí, cara, é mudança de internet. Não existe isso no manual de redação. Você pegar o manual de redação da Folha, do Estadão, de qualquer manual, não tem isso. Aí é uma coisa de internet. Então, essa mudança, ela é necessária e ela não vai retroceder. A gente vai precisar saber lidar com isso. Mas a minha pesquisa olha para os jornalistas que já estão no mercado de trabalho, para ver se eles têm esse letramento algorítmico, que eu acho que vocês não vão sofrer tanto, né? Vocês já vêm de uma outra geração que é muito mais digitalizada do que a gente, né? Eu trabalho com gente que veio do impresso, do papel. Eu trabalhei no papel, né? A minha matéria só saiu no dia seguinte, impressa, né? Então, assim, eu acho que é uma discussão que é muito válida. E aqui na universidade vocês têm já, né? Inclusive, o professor Armata é o
um dos meus avaliadores do trabalho, não me reprova, por favor. E justamente pensando nessa questão da digitalização do jornalismo, né? Acho que é muito importante. Aline, foi um prazer ter você aqui como nossa entrevistada. Com certeza. Como você se sentiu voltar para Positivo depois de longos anos? A gente fica muito agradecido por ter topado essa entrevista com a gente. E esperamos te ver aqui novamente pra gente terminar as perguntas que a gente aí surgiram bastante durante a entrevista, com certeza. Quem sabe futuramente, ao longo desses 4 anos que a gente vai viver aqui na universidade, a gente não marca outra entrevista com você daí. Marquem. Para mim foi ótimo estar aqui, muito obrigada pelo convite. E daí vocês podem também fazer as perguntas nas redes sociais, né? Por que não? Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Encerramos por aqui.